Já imaginou trabalhar em uma casa cheia de luxo, cercada por comida farta e móveis brilhantes, e ainda assim voltar para casa sem ter o que colocar na mesa? Essa foi a minha realidade por muitos anos. E hoje quero compartilhar como minha vida mudou de uma forma que eu jamais poderia imaginar. Antes de tudo, me diga de onde você está assistindo essa história. Escreva nos comentários, porque eu adoro saber até onde chegam as palavras de uma velha sonhadora como eu. Meu nome é Esther. Tenho 82 anos e vivi a maior parte da minha vida em Itu, no interior de São Paulo. Hoje sou dona de uma pequena cafeteria chamada Sabores da Vovó. Um lugar aconchegante onde as pessoas vêm não só pelo café, mas pelas histórias. No entanto, minha jornada começou de uma forma muito diferente. Nasci e cresci no Jardim Esperança, um bairro humilde, mas cheio de vida. Nossa casa era simples, de reboco mal pintado e quintal de terra batida. Não tínhamos muito, mas o que nos faltava em dinheiro sobrava em amor e união. À noite nos reuníamos ao redor da lamparina para contar histórias. Era nosso jeito de esquecer as dificuldades do dia. Minha mãe, Dona Sebastiana, era uma mulher de fibra. Mesmo com todas as dificuldades, encontrava um jeito de nos ensinar que a vida pode ser dura. Mas a gente nunca deve deixar que ela endureça o nosso coração. Essas palavras me acompanharam por toda a vida, especialmente nos momentos mais difíceis. Meu pai, seu Anselmo, era um homem simples, trabalhador rural. Passava os dias na lavoura plantando milho e feijão. E ao anoitecer voltava para casa cansado, mas com um sorriso no rosto e um carinho para cada um de nós. Ele nos ensinou que o maior tesouro que alguém pode ter é a dignidade. Mas apesar de tanto amor, a pobreza era uma presença constante. Muitas vezes, a comida era pouca. Minha mãe fazia milagres na cozinha, transformando um punhado de farinha de mandioca em um banquete para a família. Onde come um, comem dois, ela dizia, dividindo o que tínhamos. Mesmo com as dificuldades, eu sonhava grande. Gostava de me deitar na rede do quintal e olhar as estrelas, imaginando como seria o mundo além daquele bairro pequeno. Eu queria estudar, viajar, conhecer pessoas, construir um futuro melhor. Mas sonhos nem sempre seguem o caminho que desejamos. Aos 14 anos deixei a escola para ajudar minha família. Meu primeiro emprego foi como empregada doméstica em uma casa de classe média em Itu. Meu trabalho era limpar, lavar roupas e às vezes ajudar na cozinha. No começo foi difícil me acostumar com a rotina. Eu era jovem e não entendia muito bem a diferença entre trabalhar para alguém e viver para alguém. Apesar do trabalho duro, eu sentia orgulho de poder ajudar minha família. Lembrava das palavras da minha mãe. O trabalho é uma bênção, Esther. Ele nos dá dignidade. E eu levava isso comigo todos os dias, mesmo quando estava exausta, mesmo quando a saudade de casa apertava o peito. Mas foi nesse período que comecei a perceber as desigualdades do mundo. Eu trabalhava para famílias que tinham de tudo. Mesas fartas, roupas bonitas, casa confortável. Enquanto na minha casa, muitas vezes, faltava o básico. Era impossível não notar. Anos depois, consegui um emprego ainda melhor. Dessa vez para uma família muito rica, que morava em uma mansão no bairro mais nobre de Itu. A casa era algo que eu jamais tinha visto na vida. Lustres imensos pendiam do teto. Os móveis eram tão brilhantes que refletiam a luz do sol. E a cozinha. A cozinha era meu lugar favorito. Gigante, cheia de equipamentos modernos que eu nem sabia usar no início. Minha função ali era cozinhar. Eu preparava pratos sofisticados para os jantares e eventos da família. No começo fiquei intimidada. Nunca havia feito nada além da comida simples que aprendi com minha mãe. Mas aos poucos, fui aprendendo. E descobri que cozinhar era algo que me trazia alegria. Era como se, por alguns momentos, eu esquecesse meus problemas e pudesse criar algo bonito. Algo que despertava sorrisos. Mas, apesar disso, um peso sempre me acompanhava.
Eu preparava banquetes para uma mesa cheia de convidados, enquanto minha própria família, em casa, muitas vezes passava fome. Lembro-me de chorar sozinha na cozinha enquanto mexia uma panela. Pensava em como a vida podia ser tão injusta. Eu via os restos de comida sendo descartados sem o menor peso na consciência e me perguntava quantas famílias poderiam se alimentar com aquilo. Mas eu me calava. Tinha medo de perder o emprego. Aquele trabalho era essencial para sustentar meus filhos, até que um dia, algo aconteceu que mudou tudo. Era uma noite movimentada na mansão. A família estava recebendo convidados importantes e a cozinha fervilhava com panelas borbulhando, travessas sendo levadas para lá e para cá, e o aroma delicioso dos pratos sofisticados que eu havia preparado. Trabalhei duro naquela noite, como sempre fazia, e quando tudo terminou, senti um profundo cansaço. Mas junto com o cansaço, veio uma sensação ainda mais forte. Preocupação. Eu sabia que enquanto aquela mesa de jantar havia transbordado de comida, meus filhos estavam em casa sem saber se teriam algo para comer no dia seguinte. Foi então que tomei uma decisão arriscada. Esperei até que a movimentação na casa diminuísse. Peguei algumas das sobras de comida. Nada que faria falta. Apenas pratos que seriam jogados fora de qualquer maneira. E as coloquei em uma sacola. Para mim, aquilo não era roubo. Era simplesmente um ato de amor, de sobrevivência. Mas, no momento em que estava saindo da cozinha, ouvi uma voz atrás de mim. "O que você está fazendo?" Meu coração disparou. Ao me virar, vi o patrão parado na porta, me olhando com uma expressão que misturava surpresa e indignação. Engoli em seco. Eu sabia que estava em apuros. Podia ver nos olhos dele que esperava uma explicação. Respirei fundo e decidi que não adiantava mentir. "Estou levando isso para os meus filhos." Respondi, com a voz firme. "Não posso permitir que essa comida seja desperdiçada enquanto eles estão em casa sem nada para comer." Houve um silêncio constrangedor. Minha cabeça girava. Eu esperava ser demitida na hora, talvez até humilhada. Mas o que aconteceu a seguir me pegou completamente de surpresa. O patrão ficou me encarando por alguns segundos, como se estivesse processando o que eu havia dito. Então, sua expressão mudou. Seu olhar, antes duro, suavizou-se um pouco. "Por que você nunca me contou sobre a sua situação?" Perguntou, sua voz agora sem qualquer traço de raiva. Não soube o que responder de imediato. Meu medo de perder o emprego sempre me impediu de falar sobre minhas dificuldades. Para mim, aquilo era um risco grande demais. Expliquei da melhor forma que pude que aquele trabalho era tudo o que eu tinha para sustentar meus filhos, e que jamais quis parecer ingrata ou desonesta. Eu apenas fazia o que qualquer mãe faria. Tentava garantir que meus filhos não dormissem com fome. O patrão continuou em silêncio por um momento. Então, respirou fundo e disse algo que eu jamais esperava ouvir. Ninguém deveria passar por isso, e naquele instante, minha vida começou a mudar. Aquelas palavras ficaram ecoando na minha cabeça. Eu nunca imaginei que o patrão, um homem tão distante da minha realidade, pudesse demonstrar empatia pela minha situação. Mas ele parecia realmente tocado. "Quero que você prepare uma refeição especial para a sua família amanhã", ele disse com um tom mais brando. "E não precisa se preocupar com os custos." Fiquei sem palavras. Será que aquilo era um teste? Será que ele estava me provocando só para ver como eu reagiria? Mas no dia seguinte, ao final do expediente, ele realmente me chamou na cozinha e entregou uma sacola cheia de ingredientes frescos. "Aqui está. Faça um jantar digno para seus filhos." Agradeci, ainda desconfiada, mas aceitei. Afinal, eu não podia recusar a oportunidade de oferecer uma refeição completa para minha família. Naquela noite, quando entrei em casa carregando aquela sacola, vi o brilho nos olhos dos meus filhos.
Eles correram para me ajudar a organizar tudo. Era a primeira vez, em muito tempo, que podíamos nos sentar à mesa com fartura. Ver o sorriso deles enquanto comiam fez meus olhos se encherem de lágrimas. Depois daquele dia, o patrão passou a me tratar de maneira diferente. Uma semana depois, me chamou para uma conversa séria. "Quero que você assuma a cozinha da casa", disse ele. Minha boca secou. "O senhor quer que eu seja a chefe de cozinha?" Ele assentiu. "Sim, você tem talento. E mais do que isso, tem dedicação. Quero que você seja a responsável pelos eventos e por toda a parte gastronômica da casa." Foi um choque. Nunca em minha vida imaginei que poderia ter um cargo de tamanha responsabilidade. E junto com essa nova função, veio também um aumento no salário. Pela primeira vez, eu conseguia pagar as contas sem precisar contar os trocados no fim do mês. Aos poucos, consegui economizar pequenas quantias, pensando em um futuro melhor para meus filhos. Mas apesar dessa mudança positiva, eu ainda carregava um peso. O contraste entre minha vida e o luxo da mansão continuava a me assombrar. Todos os dias, eu transitava entre dois mundos completamente opostos. De manhã, trabalhava em uma casa onde a comida sobrava. À noite, voltava para casa e via vizinhos passando necessidade. Mas algo dentro de mim dizia que essa história ainda não estava completa. E, de fato, a vida estava preparando algo muito maior para mim. Com o tempo, minha rotina na mansão foi se transformando. Antes, eu era apenas uma funcionária invisível. Alguém que passava pelos corredores sem ser notada. Agora, os patrões e até mesmo os convidados começaram a reconhecer meu trabalho. Um dia, durante um grande jantar, o patrão me chamou até a sala de jantar. Meu coração acelerou. Nunca antes eu havia sido chamada para aparecer diante dos convidados. "Senhores, esta é Dona Esther", ele anunciou. "A melhor chefe de cozinha de Itu." A sala se encheu de aplausos. Fiquei sem palavras. Nunca em toda a minha vida alguém havia me elogiado daquela forma diante de tantas pessoas importantes. Aquilo me deu uma confiança que eu nunca tive. Pela primeira vez, comecei a acreditar que eu poderia ir além daquela cozinha. Foi então que um pensamento começou a tomar forma em minha mente. E se eu abrisse algo meu? A ideia parecia absurda no começo. Eu, uma mulher simples, sem estudo, abrir um negócio próprio? Mas quanto mais eu pensava, mais aquele sonho crescia dentro de mim. Comecei a economizar ainda mais, guardando cada centavo que podia. À noite, quando chegava do trabalho, estudava sobre culinária e gestão de negócios com os livros que conseguia emprestados. Mas eu ainda tinha um grande obstáculo a superar: o medo do fracasso. Trabalhar na mansão era seguro. Eu já tinha um bom salário e estabilidade. Mas abrir um negócio próprio era um risco enorme. Passei noites em claro, pensando se realmente estava pronta para dar esse passo. Até que um dia, enquanto preparava um jantar especial para os convidados do patrão, ele me chamou para uma conversa. "Esther, seu talento vai além dessa cozinha", ele disse, olhando-me com seriedade. "Já pensou em abrir algo seu?" Meu coração disparou. Eu ri, nervosa, e balancei a cabeça. "Ah, patrão! Isso é só um sonho distante." Mas ele insistiu. "Se um dia precisar de ajuda, estarei aqui para apoiar." Aquelas palavras ficaram ecoando na minha mente. Pela primeira vez, alguém além de mim acreditava no meu potencial. Foi naquele momento que decidi. Eu iria tentar. A decisão estava tomada. Eu iria abrir meu próprio negócio. Mas querer não era o suficiente. Eu precisava de um plano, de dinheiro e principalmente de coragem para dar espaço. Comecei devagar. Durante meus dias de folga, visitava pequenas cafeterias e padarias da cidade para entender como funcionavam. Conversava com donos de estabelecimentos, observava os clientes e anotava tudo em um caderno que se tornou meu maior tesouro.
Eu queria que meu café fosse mais do que apenas um lugar para vender comida. Queria que fosse um espaço acolhedor, onde as pessoas pudessem se sentir em casa, como se estivessem na cozinha de uma avó preparando algo com amor. Meus filhos, ao saberem do meu plano, ficaram animados. Mãe, a senhora consegue, diziam eles. Sempre cozinhou melhor do que qualquer restaurante. A confiança deles em mim me dava forças. Mas eu ainda precisava do dinheiro para começar. Foi então que, lembrando da conversa com meu patrão, resolvi contar a ele sobre meu plano. Quero abrir minha própria cafeteria, mas não sei se consigo, confessei. Ele sorriu e respondeu sem hesitar. Você pode, e eu quero ajudar. No dia seguinte, ele me chamou no escritório e me entregou uma lista com fornecedores e contatos que poderiam me ajudar com os equipamentos básicos. Considere isso um investimento. Sei que você vai fazer algo incrível. Eu não sabia como agradecer. Aquele apoio significava tudo para mim. Com as economias que juntei ao longo dos anos e a ajuda que recebi, aluguei um pequeno espaço no meu bairro e comecei a transformá-lo no que seria os sabores da vovó. Cada detalhe foi pensado com carinho. Queria que as pessoas se sentissem acolhidas, que o cheiro do café e dos bolos trouxesse memórias de casa. Passei semanas pintando as paredes, organizando os móveis e testando receitas. Até que, finalmente, o grande dia chegou. Era a inauguração dos sabores da vovó. Meu coração batia forte, minhas mãos tremiam. Mas eu também estava cheia de esperança. Quando abri as portas, vi amigos, vizinhos e até o patrão entrando com um sorriso no rosto. Foi um momento que nunca vou esquecer. A inauguração dos Sabores da Vovó foi um dia inesquecível. O pequeno espaço que eu havia montado com tanto esforço estava cheio de vida. Vizinhos entravam curiosos, amigos me abraçavam e até mesmo o patrão, que tinha me ajudado a dar esse passo, veio prestigiar. O cheiro de café fresco se espalhava pelo ar, misturado ao aroma dos bolos que assavam no forno. No balcão, as primeiras xícaras eram servidas, acompanhadas de fatias generosas de pão caseiro. Mas apesar da felicidade daquele dia, eu sabia que a verdadeira batalha começaria depois. Nos primeiros meses, o trabalho foi intenso. Eu era a dona, a cozinheira, a atendente e até a faxineira. De manhã preparava os pães e bolos. À tarde atendia os clientes com um sorriso no rosto. À noite, quando as portas se fechavam, limpava cada canto com minhas próprias mãos. Nem todos os dias foram fáceis. Houve semanas em que o movimento era bom e outras em que mal vendia o suficiente para cobrir as despesas. Teve um mês, em especial, que quase me fez desistir. O café estava vazio, as contas chegavam e eu comecei a duvidar de mim mesma. Mas então, lembrei-me das palavras da minha mãe. Esther, você sabe quem é. Não deixe ninguém dizer o contrário. E eu não deixei. Em vez de me render ao desânimo, comecei a distribuir folhetos pelo bairro. Fui de porta em porta, convidando as pessoas a conhecerem meu café. Aos poucos, os clientes começaram a aparecer. E, um dia, ouvi algo que mudou tudo. Um senhor que sempre passava pelo café entrou, pediu um pedaço de bolo. E depois da primeira mordida, disse sorrindo: Dona Esther, sua comida tem algo especial. Parece que foi feita com amor. Aquilo me tocou profundamente. Porque era exatamente isso. Cada prato que eu preparava não era apenas comida. Era a minha história, minha luta, minha gratidão. Com o tempo, o café começou a prosperar. Os clientes se tornaram fiéis, o boca a boca se espalhou e os Sabores da Vovó deixou de ser apenas um café para se tornar um ponto de encontro da comunidade. Mas, mesmo com o sucesso, nunca me esqueci de onde vim. Cada dia que eu abria aquelas portas, lembrava da menina que, anos atrás, cozinhava para uma casa luxuosa enquanto sua própria família passava fome.
E era esse passado que me dava forças para continuar. Com o tempo, os sabores da vovó se tornou mais do que um simples café. Ele virou um lugar onde as pessoas vinham não apenas para comer, mas para compartilhar histórias, para se sentir acolhidas. Cada canto do pequeno estabelecimento carregava um pedaço da minha trajetória, desde as receitas que aprendi com minha mãe, até os ensinamentos que a vida me deu. Mas o que me deixava mais feliz era ver meus filhos orgulhosos de mim. Um dia, meu filho mais velho, Maurício, sentou-se comigo depois do expediente. Mãe, eu lembro de quando a senhora chegava do trabalho cansada, com as mãos cheias de calos. E agora, olha só, a senhora tem o seu próprio negócio. Sorri para ele, sentindo o coração aquecido. Foram anos difíceis, meu filho, mas tudo valeu a pena. Foi naquele momento que percebi algo importante. O que eu havia conquistado não era apenas um café bem-sucedido, mas a prova de que nunca é tarde para recomeçar. Minha vida, que um dia foi marcada por dificuldades e incertezas, agora era repleta de gratidão. E se tem algo que aprendi em toda essa jornada, é que o impossível só existe até o momento em que decidimos enfrentá-lo. Hoje, ao olhar para trás, vejo que cada lágrima, cada desafio e cada noite mal dormida me trouxeram até aqui. Se você está passando por um momento difícil, lembre-se, as dificuldades são temporárias. Com coragem e determinação, você pode transformar sua vida. Acredite em você, assim como um dia eu precisei acreditar em mim. E lembre-se, o mundo pode ser duro, mas sua força é maior do que qualquer obstáculo. Se você gostou da minha história, clique em curtir e se inscreva neste canal. Também comente qual foi o maior ensinamento que você tirou do meu relato. Isso nos ajuda a trazermos mais histórias inspiradoras como essa para vocês. Grande beijo, fiquem com Deus e até uma próxima!